E aí, gente, tudo bem? Uma das negociações aí que estão sendo mais comentadas no momento é a do Wijnaldum, jogador do Liverpool com o Barcelona. Ele tem boas chances de ir para lá, se reunir com o Ronald Koeman, que é um treinador que conhece ele da seleção holandesa, por 20 milhões de euros, um valor bem baixo, considerando que é um dos melhores meias do mundo em desempenho recentemente. Eu até falei isso no meu Twitter ontem e muita gente discordou, bastante gente concordou também, mas o que eu quis dizer assim é que eu acredito que em termos de eficiência e de cumprir o que o treinador quer que o jogador cumpra em determinada função, poucos no mundo fizeram mais que o Wijnaldum nas últimas temporadas. Assim, ele foi peça fundamental para o Liverpool se tornar um time de nível acima de todos, eu acredito, no mundo por um bom tempo. Conquistou a Champions League de forma incontestável, a Premier League nem se fala, com uma distância gigantesca para o Manchester City, e um time que não dava muita chance para o adversário, que atacava muito bem, marcava muito bem, estava sob controle do jogo, e para mim muito disso passava por jogadores como o Wijnaldum, que faziam aquele trabalho sujo, digamos assim, aquele trabalho mais invisível do ponto de vista estético, do ponto de vista plástico ou de jogadas de efeito, algo do tipo. É claro que o Liverpool tem jogadores que se destacaram muito mais em números ou em lances decisivos, diretamente falando. Mas o Wijnaldum, para mim, ele foi aquele cara responsável por manter o Liverpool encaixado, por manter o Liverpool compactado, por ser o responsável de bloquear os espaços quando necessário, de subir um pouco mais a pressão quando necessário, aquele cara que ficava no meio campo e fazia com que o jogo ao redor dele fluísse muito bem. Claro, junto com o Henderson, junto com o Fabinho ou quem estivesse ali no meio campo também, mas ele para mim era o cara mais consistente desse meio campo. Para mim é o cara que mantinha um nível de excelência em todos os jogos, durante os 90 minutos nos jogos também. É muito raro lembrar de alguma atuação que o Wijnaldum foi abaixo do que o treinador esperava dele. E para mim ele era um dos líderes táticos desse elenco do Liverpool. Ele é, né? Ele ainda faz parte desse time. E eu acho que é um cara que, se você vê meio por cima, assim, digamos assim, você não vai entender muito o porquê que eu falei que ele é um dos melhores meias do mundo. Mas se você começa a prestar atenção ali no que ele entrega e no que ele significa para o coletivo do Liverpool, acho que dá para entender essa minha fala e o porquê também de tanta gente gosta dele. É um cara que eu falei, alguns discordaram, mas eu acredito que na visão geral ele é um cara assim de alto nível, e eu penso que esse Liverpool ele se baseia muito em ter no meio campo o coração do time e o coração do time de um ponto de vista defensivo. Eu acho que a gente está muito acostumado a relacionar o Klopp com um estilo de jogo meio muito agressivo, muito ligado no 220, aquele futebol rock and roll que já se falou muitas vezes, mas se a gente for ver no Liverpool, ele se adaptou ao elenco, se adaptou à realidade do futebol atual e conseguiu dar muito mais controle para o estilo de jogo dele. Eu acho que continua se baseando em pressão alta, em esse tipo de coisa, um jogo de intensidade, um jogo vertical, mas esse meio campo dele é um meio campo que está ali para quê? Para segurar a ponta, para proteger a defesa e para ser a base em que os jogadores ao redor se soltem e produzam daí os lances realmente ofensivos. Os laterais são muito importantes, os atacantes nem se fala. O Firmino também tem um papel até semelhante ao do Wijnaldum, só que no ataque, porque os números dele não são muito chamativos, digamos assim. Ele não tem uma presença diária que a gente relaciona com um centroavante de clube vencedor, digamos assim, mas ele faz ali o trabalho de recuar para abrir espaço para o Salah, para o Mané. Ele tem um papel coletivo muito importante, e o Wijnaldum para mim também se encaixa. Para mim esses dois são referências nesse sentido de contribuição tática que não é refletida nos números. Então para mim o torcedor não pode, por exemplo, cobrar assistência de um jogador que está ali para ser um pilar defensivo. Ele é um cara que ele mantém a compactação do Liverpool, como eu falei, que é muito importante e é o que permite que esse ataque renda tão bem. Então ele indiretamente ou diretamente, dá para se falar assim, ele é uma peça fundamental para a defesa ser uma das melhores do mundo e para o ataque ser um dos melhores do mundo. Então para mim não tem muito mais o que você pode pedir dele. É um cara que ele não perde a bola, perder ele perde, mas raramente ele perde a bola. Ele sai da pressão muito bem, ele foge com muita inteligência. Ele não é aquele cara que vai ficar segurando a bola nos momentos desnecessários, porque isso às vezes facilita o adversário morder ali e num erro de domínio, algo do tipo, ou demorou muito, hesitou para fazer alguma jogada, o adversário rouba a bola e faz um gol. Ele não, ele é um cara que joga sério, faz o necessário para o time sair da pressão e faz o necessário para o adversário não conseguir sair da pressão do Liverpool. Ele se posiciona muito bem e tem um vigor físico que é muito acima da média. Ele é um monstro fisicamente, um cara que joga na intensidade que o Klopp pede
do primeiro ao último minuto, como eu falei, é um cara que é um dos líderes desse elenco e é um cara que consegue manter o nível durante a temporada. Então eu acho que é difícil você imaginar ele não estando no grupo de melhores meias do mundo em termos de desempenho nas últimas temporadas, por isso até que eu falei aquilo no meu Twitter, e eu acho que no Barcelona ele pode encaixar muito bem. Se a gente for ver, ele é um cara que no Liverpool ele assumiu essa função mais defensiva nas últimas temporadas, se tornou um pilar com isso, mas no início da carreira ele era um camisa 10 lá no PSV, no Newcastle também ele se destacou por ter números ofensivos muito bons, e na seleção da Holanda, que ele estava sendo comandado pelo próprio Ronald Koeman, é um cara que tem uma contribuição ofensiva direta muito acima da média também. Quase todo jogo tem gol, assistência dele, então para mim não dá para cobrar a assistência dele no Liverpool agora, sendo que a função dele não tem nada a ver com ele dar assistência. Então para mim esse tipo de discussão é muito vazia, a gente tem que se distanciar um pouco dessa visão muito preto no branco, digamos assim, do futebol. O contexto é muito importante, esse Liverpool mostra isso em vários sentidos, e para mim o Wijnaldum é a referência dessa conversa ali de função no futebol e da importância que é a gente entender o que o treinador pediu para aquele jogador e se ele está entregando o resultado dentro dessas instruções. Então, ele é um cara que rende como pilar defensivo do Liverpool em altíssimo nível e como pilar ofensivo da Holanda em altíssimo nível. Para mim, isso mostra que é um cara muito completo, que consegue fazer muita coisa dentro de campo. Eu acho que ele tem que ser mais valorizado, eu acho que ele é um dos que se encaixam naquele termo de subestimado do futebol mundial atualmente, e pelo valor ele seria um baita reforço para o Barcelona. Eu acho que ele pode ajudar esse time do Barcelona a acordar de certa forma também, porque é aqueles que eu falei, ele joga numa intensidade absurda e eleva o patamar, eu acho, dos próprios companheiros, e isso é muito importante num Barcelona que está meio morto, digamos assim, né? Então eu acho que é um cara que a torcida do Barcelona hoje pode não querer muito ele. Eu vi muitos que preferiam o Van de Beek ou algum outro jogador, o Thiago Alcântara e tal, mas eu acho que com o tempo eles vão aprender a apreciar também esse nível do Wijnaldum, que é altíssimo, e nas últimas temporadas não tem o que você questionar do jogo dele. Eu acredito, os resultados estão aí, e a importância dele para um time que marcou história na Europa e na Inglaterra falam por si. O que vocês acham? Deixem aí a opinião de vocês nos comentários. Quem tá vendo no YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha e também manda pros amigos, agora que eu vou dar um upgrade aqui na produção dos vídeos. Valeu!